Amigos do canal Blogueiros de Touro, mais uma vez de forma gravada, embora esse programa esteja entrando em formato de estreia, mais um quesito da nossa série Justificando o Injustificável para 2025. Hoje vamos falar de harmonia, vou fazer essa introdução, fazer alguns pequenos comentários e depois a gente vem com as considerações do Rafik, né? Já peço que inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, deem like nesse vídeo para que o YouTube entenda ser um conteúdo relevante, apontem para o QR Code aqui para o nosso Pix, mesmo que for assistir depois no gravado, ou quem quiser fazer da maneira tradicional, blogueirosdetouro@gmail.com. Você pode inscrever-se também no clube, nosso clube de membros, a partir de R$ 7,99 mensais, a partir de R$ 14,99 mensais dá direito ao grupo de WhatsApp, que são dois na realidade, né? O de carnaval e o off. E a partir de R$ 24,99 dá direito à nossa newsletter. Lembrando que os planos acima do R$ 24,99 dão direito a camisa, seja Veja Bem, seja a Sacanagem com o Cachorro. Tá? Então, o apoio ao canal sempre é necessário para que a gente possa entregar um produto melhor, né, ao nosso público. Lembrando que a nossa próxima live vai ser terça-feira, 8 da noite, né, com o Café. A gente deve ter segunda-feira mais uma edição gravada da Justificando, mas no momento que eu gravo esse vídeo, eu não sei se vai ser segunda ou se vai ser quarta. Então, fiquem de olho nas redes sociais. Mas a live vai ser terça-feira, vamos falar do café, dos sorteios do grupo do especial e da série Ouro. Eu não vou poder estar presente no da série Ouro, vou chamar alguém da equipe provavelmente, mas estarei no grupo especial e vamos falar um pouco dos sorteios, da ordem de desfile e um pouco das informações que a gente consegue apurar estando em loco. Né? Dito isso, feitos os reclames, falar um pouco de harmonia, e eu já tenho que começar pontuando aquilo que talvez seja os maiores problemas da apuração, né? Que são os 30 pontos feitos pela Mangueira e Harmonia. O primeiro jurado foi muito bem, despontuou bem a escola, deu a nota que a escola mereceria, né? Mas o segundo, o terceiro e o quarto deram nota 10, mesmo tendo sido, acho que, o pior canto do concurso especial desse ano, né? A Mangueira já há alguns anos vem sofrendo com questões de destilantes de integrantes que não vivem o dia a dia da escola, nem vivem o meio da escola de samba. Você pode até, eventualmente, não poder frequentar a quadra o tempo todo, mas sabe o samba, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que cantar. Eu desfilei anos na Portela em área comercial, eu ia na quadra 2, 3 vezes por ano, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. A questão não é nem essa. É muito, me permitindo aqui uma ironia, é muito legítimo mangueirense do buraco quente de Oslo, Paris, Addis Abeba, Los Angeles, Tóquio, Lapônia, né? E fica assim, compromete a harmonia. Nos momentos em que a agremiação fazia sua paradona, era um silêncio, ao contrário de outras escolas que fizeram isso, né? Beija-Flor e Grande Rio especificamente, Portela. Então, me causa espécie esses 3 notas 10, ainda mais sabendo que o jurado da primeira cabine, onde eu estava, e normalmente a escola chega mais animada ali, aquele gás de início de desfile, vamos, deu 9,7, que para mim é uma nota mais justa. Né? Muitas áreas de problema de canto. Então, me causa um pouco de espécie essas 3 notas 10 que a menção levou, que a colocaram no desfile das campeãs, em última análise. Né? Acabou fazendo os 30 pontos porque descartou o 9,7. E mais uma vez, né, o recado que isso dá não é um recado legal. Né? Como a gente vem comentando em outros quesitos, como a gente comentou no primeiro, que a gente falou um pouco de maneira geral, vamos falar no último, que vai ser ao vivo também, dia 29. O recado passando no recado não é bom recado. Eu não preciso trabalhar na comunidade que eu vou fazer 30 pontos. Né? O Tuti também não tem uma boa harmonia em termos de canto, mas o Tuti acabou sendo penalizado, né? Embora tenha tido uma nota 10, mas também teve, no mesmo jurado que deu 9,7 para a Mangueira, a menor nota da apuração inteira, que foi 9,6. Também teve alguns problemas de canto recorrentes. Chama atenção mais um quesito, onde você olha as justificativas, você percebe que o Duro de Padre Miguel foi julgado com muito rigor. É uma tendência que a gente vem observando
praticamente em todos os quesitos, tirando enredo, né? De novo, ela foi julgada com bastante rigor, um rigor excessivo, digamos assim. Por outro lado, eu acho que vale a pena a gente elogiar, né, as observações que foram feitas nas justificativas, no sentido de maquiagem e roupa muito grande, né, que são pontos que atrapalham a harmonia, porque a maquiagem, além do incômodo de você estar com a cara toda maquiagem, com a cara toda coberta, você tem a questão do cansaço. Você tem que chegar ao ponto marcado com a maquiagem, às vezes 12 horas antes do desfile, 14 horas antes do desfile. Então você já chega para te falar cansado, né? E as fantasias imensas, né? Trambolhos. Tanto que o jurado não deu nota 10 para Beija-Flor no último módulo. A Beija-Flor talvez tenha sido a melhor harmonia do ano, em termos de campo. E parte musical também, acredito eu. Foi o melhor desfile em termos musicais do ano. E foi fundamental para que ela fosse a campeã do carnaval. Talvez por conta disso, do cansaço devido à maquiagem, especialmente as roupas muito grandes. É algo que acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu venho batendo nisso nos cafés há algum tempo. Isso precisa ser revisto, precisa ser refeito. Porque até na questão da atração do componente. Porque se você bota um componente que ele tem que começar a rodar a quadra, quase que numa escala 6x1, a partir de outubro para novembro, esse ano se realmente antecipar as finais de samba a partir de outubro, até setembro, dependendo da escola, então ele já fica cansado no desfile, aí tem que maquiar, aí fica 12, 13, 14 horas, às vezes, preso para poder maquiar, fantasias imensas. Então, eu penso que é algo que tem que ser, acho que, reavaliado, porque esse modelo de aula de comunidade que a gente percebe hoje, que é um modelo onde a fantasia não é dada, ela é alugada, né? Tem que ser devolvida, a roupa tem que ser devolvida para o desfile, e cada vez mais próximo do desfile das campeãs, porque as agremiações estão vendendo essas fantasias para São Paulo, para Série Ouro, para Uruguaiana, para Porto Alegre, para Grajaú, para Cascadura. Né? Então, é um modelo que eu já venho dizendo isso há algum tempo, é um modelo que está meio que fadado à exaustão em pouco tempo. Voltando ao quesito harmonia, que é o nosso foco aqui, mas eu queria fazer essa pequena digressão. Assim, o sistema de som, eu acho que os jurados meio que perceberam todo o problema do som e deram uma contextualizada nisso, né? Que parece, por exemplo, a própria Municipal de Miguel teve a harmonia muito prejudicada de carro de som por conta da falta de comunicação do carro de som com a bateria. Mas os jurados meio que relativizaram alguns problemas de carro de som devido aos problemas do som da Sapucaí, que são problemas grandes, que nesse ano de 2025 foi muito problemática a questão do som. Então, que bom que os jurados do quesito relativizaram isso. Lógico, você tem alguns contos ali de carro de som. Tem um dos jurados, que o último, se eu não me engano, que fala sobre o som, é uma das sugestões do Rafik, né? Também a gente já conversou aqui algumas vezes, o som da Sapucaí tem algumas questões insolúveis, mas em relação a outros anos, em 25 está muito ruim, e a Municipal de Miguel, mais uma vez, foi a maior prejudicada, né? Com muito tempo sem retorno entre o carro de som e a bateria, tá, gente? Eu acho que, basicamente, em termos de harmonia, são as minhas ponderações. Resumindo, no caso espécie, a nossa tamangueira teve 30 pontos, foi a pior harmonia do ano. O Tuti poderia ser um pouco mais pontuado, tomou a menor nota né? E assim, gente, como é que pode uma escola? Vamos falar das duas. Uma toma 9,7 na primeira cabine, onde você está mais animado, depois toma 10, 10, 10, né? Outra toma 9,6 na primeira cabine e depois toma, olhando aqui a nota assim, 10, 9, 9, 9, 9. A escola da primeira começou a cantar do nada, porque as duas foram descontadas na primeira cabine por questões de canto. Você percebe que há uma incoerência nisso aí, né? Só de você comparar as avaliações, você percebe que está incoerente. Foram as duas piores harmonias do ano. Eu estava no primeiro módulo, ali as notas foram muito justas, 9,6 e 9,7. Eu teria dado até menos com a mangueira, tá? Então é isso, gente. O canal volta ao vivo terça-feira, 20 horas, com o Café com o Migão. Fique com o Rafik.
inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, façam seus pixies, inscrevam-se no clube de membros, só clicar em Seja Membro na página do canal. E um grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nessa noite bem chuvosa no Rio de Janeiro, como vocês todos podem reparar. Vamos aqui para mais um capítulo da nossa Justificando o Injustificável. E hoje nós vamos entrar no quesito harmonia, né? E vamos tentar resolver logo a Justificando, porque já que o assunto é harmonia, vou aproveitar para fazer um rápido jabá. O álbum digital do Boi Caprichoso esse ano já está disponível no YouTube, no Spotify, né, onde você escuta as músicas, né? Eu já estou no modo de ouvir no repeat, e são 23 músicas esse ano, é música pra cacete, né? Então, eu já estou no modo de ouvir no repeat, começando a decorar as toadas, porque em junho eu serei item harmonia do Boi Caprichoso lá em Parintins esse ano. Boi que tá aqui no canto, né? De vez em quando aparece enquanto eu me mexo aqui, para não esquecer dele tão cedo. Mas vamos lá, que ainda estamos na temporada de análise da Justificando e Injustificável. Esse carnaval tardio tem esse pequeno problema, né? Acaba misturando as estações, temporada bovina com pós-carnaval, ainda mais para mim que ainda fica muito tempo lendo os cadernos. Esse ano eu fiquei praticamente um mês, né, para ler os cadernos. O último caderno eu terminei ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo no final de semana, então hoje é dia 4, ele deve ir ao ar na quinta-feira à noite, se o Migão não mudar mais uma vez a agenda. Mas eu ainda fiquei mais um mês, né? Um mês de março inteiro vendo o caderno, e aí misturou as estações. Mas, bom, vamos lá. Terminando essa rápida introdução, vamos sem mais demoras, começar a falar do quesito harmonia esse ano. Nenhum quesito mudou tanto as instruções do manual do jogador como harmonia nessa reforma que nós tivemos para esse ano. Depois de muitos anos de solicitação, inclusive aqui, né, nesta coluna, a Aliesa finalmente detalhou com maior minúcia o que está em julgamento nesse quesito e abraçou de vez a entrada do julgamento do carro de som e dos intérpretes no quesito, com vários critérios de julgamento incluídos em relação ao carro de som. Isso, inclusive, vai ser objeto de um raciocínio mais longo de um dos jogadores, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Naturalmente, isso acabou levando a uma mudança no padrão e no peso de julgamento, vou dizer com certeza de um jogador, até porque ele escreveu sobre isso, talvez de outros também. E aí deu uma pequena mudada, talvez, no quesito harmonia. E em alguns casos houve um rebalanceamento na cabeça do jogador para não deixar a voz do componente tão de fora no manual, no julgamento de harmonia. Talvez em outros ele tenha sido completamente descartado, ou muito próximo do descarte, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas a verdade é que nenhum quesito mudou mais no manual do que a harmonia. Vamos ver os próximos anos, parece que, pelo que o Capitão Guimarães falou na entrevista ao Perlingeiro, a gente vai ter uma segunda reforma quase completa do manual de jogador para o ano que vem, né? Vamos ver o que nos espera, mas se mantiver a linha atual de harmonia, vamos ver que os próximos anos, para onde que essa mudança completa dos critérios vai estabilizar o quesito nos próximos anos. Nesse momento, talvez a gente não esteja naquela montanha-russa do ninguém sabe direito ainda onde vai assentar. Em relação às notas concedidas, o quesito seguiu a tendência geral com o fim da comparação e saltou de 22 notas 10, ou quase metade, para 29, ou 60%, né? E por sua vez, a quantidade de 9,8 caiu de 9 para apenas 6, ou seja, mais um quesito que se descontou menos esse ano. Tendo dito essas introduções, mais uma vez, gente, não esqueça de dar o like no vídeo, por favor. Faça com que esse trabalho chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal. Veja os pacotes para ser membro do canal. Vamos lá, gente. Módulo 1, jogador Bruno Marques. Bom, quem é habituê dessa coluna sabe que eu morro de amor pelo Bruno Marques. É um jogador que eu quase idolatro, eu adoro o julgamento dele. Porque o julgamento dele sempre é completo
bastante equilibrado entre carro de som e canto de ala. E muitas vezes ele vai às minúcias de problemas no carro de som, não, sem deixar de lado a atenção para perceber se a escola está realmente cantando o samba ou não. Que muitas vezes, às vezes o jogador é muito bom de julgar carro de som e esquece o canto da escola, ou o contrário, ele só julga o canto da escola e esquece o carro de som. E o Bruno Marques ele consegue um equilíbrio muito bom entre essas duas áreas, né? Esses dois campos diferentes do quesito harmonia. Mas esse ano foi nítido que ele deu uma apertada na verificação do canto das alas. O peso que o canto das alas teve na dosimetria dele foi um pouco maior, né? Isso não é à toa. O próprio jogador vai se explicar lá nas considerações gerais que eu vou encerrar o caderno com elas. E uma curiosidade estatística apenas, né? Apenas uma curiosidade, ele só deu 3 notas 10. Então, com isso, ele foi o jogador mais carrasco ou mais criterioso do ano. Nenhum jogador deu 3 ou menos notas 10, a não ser ele. Né? Teve mais um jogador que deu 4 notas 10, esqueci quem foi agora. Aí depois com 5 tem uma galerinha, mas 3 só ele. Quanto ao caderno em si, como eu já falei, foi visível o aperto que ele deu na atenção ao canto das alas. Foram quase 30 alas canetadas. Se você somar todas as alas que ele canetou por falta de canto nas 12 escolas, deu quase 30. Pra você ver como ele ficou atento a isso esse ano. E ele aumentou a pegada, e para cada 2 alas que ele botava ali, ele já tirava um 10º. Se ele botou quase 30, e para cada 2 alas ele tirava um 10º, você já vê quantos décimos foram embora só em falta de canto. Isso, inclusive, explica as notas baixíssimas de Mangueira e Tuiuti. Porque Mangueira teve canetadas 6 alas e Tuiuti 9 alas, com canto insuficiente. E vamos ser sinceros, qualquer pessoa que tenha acompanhado o desfile com mais atenção vai concordar com o jogador. Claramente faltou canto, e faltou muito canto nas 2 escolas. Inclusive, no caso da Mangueira, as paradonas, que não foi uma nem 2, eles devem ter feito 5 ou 6 paradonas, só exacerbaram o problema, deixou muito nítido, até para quem não presta tanta atenção no quesito harmonia, que a escola não estava cantando. Foi um silêncio na Sapucaí a cada paradona da Mangueira. Eu vou ser muito sincero, inclusive, eu não sei como é que nenhum diretor da Mangueira chegou na bateria, gente, para que tá ficando feio. A escola não cantava, gente. E assim, não é perseguição à Mangueira, não, eu estou relatando fatos. Quem viu a live de enredo viu que eu elogiei o enredo da Mangueira, inclusive. Agora, em harmonia, a Mangueira foi muito complicada. É inacreditável as notas que vão vir depois desse caderno, inclusive. Mas, exatamente por causa de falta de canto, como o jogador apertou o parafuso esse ano em falta de canto, 9,6 para o Uiti, 9,7 para a Mangueira. Não tem nem o que falar, tá certíssimo. A dosimetria muito bem entendida, são 2 notas que eu bato palmas. E para quem quiser ainda contestar que a Mangueira cantou, eu só vou falar uma coisa. Compara a paradona da Mangueira com a mega paradona da Beija-Flor. Não dá nem para comparar. Aí você diz, não, mas a Beija-Flor foi surreal no quesito harmonia. É verdade. Então pega a paradona da Portela, no Quem Acredita na Vida Não Deixa de Amar. Foi bem mais forte que a Mangueira. Ou a paradona da Grande Rio, que também se cantou bem o samba da Grande Rio. Não dá nem para comparar com o da Mangueira. O que mostra que realmente não teve canto na Mangueira. E o jogador está certo em dar o 9,7. Outra coisa, outro ponto interessante. Se vocês forem fazer entre aspas, verificação nominal das alas que o Bruno Marques apontou como falta de canto, várias delas têm fantasias muito pesadas. Talvez isso não seja uma mera coincidência. E o próprio jogador também vai abordar isso nas considerações finais. Ele fez uma consideração final gigantesca, tá, gente? Eu vou tentar resumir aqui para vocês. Né? Por outro lado, veja que ele apertou bem o parafuso na verificação do canto das alas. Por outro lado, o problema com carro de som
ele apenas detectou 5 pequenos problemas e 4 deles sem força suficiente para retirar sozinho o 10º inteiro da escola. A única exceção é do Nunes de Padre Miguel, que claramente ele relatou a gravidade maior do problema no carro de som e por isso ele tirou um 10º inteiro e também faz todo sentido dentro da dosimetria que ele colocou no caderno. E quanto à dosimetria, o caderno é irretocável, é tudo muito claro e muito coerente. E eu vou ser sincero, isso não está escrito, ele não escreveu isso, mas eu conheço o Bruno Marques e sei que ele sabe muito de som, sabe muito de estúdio, de arranjo musical e sabe muito de engenharia de som também por causa disso, né? Eu não sei exatamente engenharia de som, mas por conhecer bem gravação de estúdio, ser maestro, ele entende bem disso. Eu acho muito provável, por mais que ele não tenha escrito isso, então não tem como adivinhar, mas eu acho muito provável que ele tenha percebido os trocentos problemas nas caixas de som, na caixa de som da Sapucaí, para várias escolas, e decidiu esse ano tirar um pouco o pé da avaliação do carro de som, para não despontuar injustamente uma escola e ferrar injustamente um profissional que está sofrendo com uma caixa de som deficitária. E aqui eu entendo perfeitamente ele não ser tão rígido com os carros de som esse ano. Acho, inclusive, que faz sentido e é justo com a escola que não pode ser punida por um problema que não é culpa dela. Caixa de som, carro de som, distribuição de som para a avenida é responsabilidade da Liesa e está muito claro, inclusive, no manual. A escola não pode ser punida por problema no sistema de som. Então, na dúvida, a favor da escola não vamos punir. Eu entendo, eu acho que é uma boa explicação para tentar justificar o porquê que o Bruno Marques tirou o pé em relação a punições sobre o carro de som esse ano, principalmente se você for comparar com o mesmo jogador em outros anos. E, de novo, eu no lugar dele faria a mesmíssima coisa. Né? Na dúvida, a favor da escola. Se o sistema de som está uma meleca, vamos ser mais parcimoniosos e, na dúvida, não se tire ponto da escola. Bom, como eu falei, o jogador fez uma consideração final longuíssima, né? Eu vou tentar resumir aqui em 4 pontos. O primeiro é que ele parabenizou a Liesa pelas boas mudanças feitas no manual do jogador nesse quesito. O segundo ponto, ele explicou que, em consonância com o debatido no Simpósio de Julgamentos de 2024, a maior quantidade de critérios técnicos para o conjunto musical, aqui uma explicação minha, tá? Conjunto musical é o que a gente chama popularmente de carro de som, tá? Tende a causar uma quantidade de apontamentos desproporcional no carro de som em relação ao canto da escola em sua totalidade, sendo que o canto da escola é a alma do quesito harmonia. Então, para isso, para fazer a devida compensação, cada ala com canto deficitário verificada já foi o suficiente para punir com um meio décimo. Ou seja, cada 2 alas sem canto já vinha um 10º inteiro. Aí ele vê 6 na Mangueira, vai 3. Ele vê 9 no Tuiuti, vai 4. Ah, Rafael, 4,5. A gente já vai chegar lá daqui a pouco. Ele também explica isso na consideração geral dele. Terceiro ponto. Ele explicou mais uma vez que a indicação de frações abaixo de 1/10, como ele faz há alguns anos, permite um julgamento mais minucioso, favorecendo a clareza na dosimetria. Mas como a despontuação mínima pelo regulamento é de 1/10, toda vez que a nota final, após as despontuações, fique com algum centésimo sobrando, ela é arredondada para cima. Então vamos, no caso do Tuiuti, já que eu falei do Tuiuti aqui. Ele achou 9 alas sem canto. Se para cada ala ele está tirando meio décimo, ao final a nota da escola seria 9,55. Mas, de novo, não pode existir nota quebrada no centésimo. Então ele joga para cima, 9,6. Foi a nota do Tuiuti. E assim ele fez com todas. É um padrão que ele manteve para todas. Perfeito, não há o que falar. Eu concordo que é muito interessante, principalmente para jogadores criteriosos como o Bruno Marques, usarem esse sistema de pegar 2 erros juntos para tirar um décimo só, porque senão vai chegar em nota 9.0, 9.1, 9.2 de forma chata, desnecessária, que pode desbalancear a apuração. Então eu não vejo nem problema, eu concordo aqui, isso já foi inclusive assunto, todo ano ele escreve isso nas considerações finais, ele explica isso. Eu também já debati outros anos e concordo plenamente com essa atitude, excelente. E
O quarto e último ponto que eu vou resumir dessa consideração geral dele: o Bruno é mais um jogador a chamar a atenção para os prejuízos do excesso de peso das fantasias e daquelas que cobrem o rosto do componente. Ele explicou que, apesar de ainda ser possível se cantar nessas condições, esse canto é mais desafiador por parte do componente. E a chance da escola ter penalizações por falta de canto nessa ala aumenta muito. Não precisa ser um gênio, né, para chegar a essa conclusão. Nem ser um músico. E sobre esse último ponto, eu reitero o que eu já escrevi acima. Em uma simples verificação das alas apontadas pelo jogador com falta de canto, se perceberá que uma quantidade considerável delas se encaixa na descrição de fantasia feita pelo jogador nas considerações finais. É mais um chamado de alerta, além daquele do Paulo Paradela em fantasia, para os carnavalescos, para as escolas começarem a entender que elas estão passando do ponto em relação à quantidade de tecidos, em relação ao tamanho das fantasias. Aproveita e diminui seu custo, o dirigente de escola de samba ou seu carnavalesco. Tá aí, ó. Uma maior eficiência do custo da escola de samba está gritando. Diminui as suas fantasias, diminui a quantidade de tecido da sua fantasia. Estamos passando do ponto. Os componentes não aguentam mais. Isso está afetando fantasia, isso está afetando harmonia. Vamos parar e pensar um pouco, pelo amor de Deus. Já tem dirigente dizendo que os custos de cada desfile esse ano chegaram a 20 milhões. É um valor absurdo. Se nós já está ficando claro que está sobrando material em fantasia, que é a parte mais cara de uma escola para o desfile, porque hoje em dia praticamente todas as escolas doam as suas fantasias por seus componentes em troca. É verdade de duro falar doam, né? Elas trocam. O preço da fantasia pela presença do componente nos trocentos ensaios que ela agora está fazendo por 3, 4 meses, porque agora a temporada de ensaio já começou em novembro, e sabe-se lá quando vai começar esse ano, se realmente o Gabriel Davi colocar as finais de samba enredo em setembro, como ele quer, que eu sou a favor, tá? Eu acho interessante um mês e meio a mais para que as escolas possam divulgar os seus sambas na rua. Só que assim, infelizmente, a gente conhece a lógica das escolas de samba hoje no Rio de Janeiro. Se o samba for escolhido em 10 de setembro, já vai ter escola marcando o ensaio de quadra para 15 de setembro. E o componente não aguenta mais ensaiar. Fica aqui a discussão, algo para se pensar para o Carnaval de 2026. Estamos chegando no limite, estamos passando do limite. Bom, é isso. Mais um caderno muito bom do Bruno Marques. Eu vou aqui continuar rasgando elogio para ele. Módulo 2, jogador Rodrigo Lima. Para um jogador que tem um histórico de distribuição de notas 10 no atacado, né? Nos últimos 4 anos dele, ele distribuiu 8 notas 10 em média por ano, junto com a tendência desse ano de ter ainda mais notas máximas, e as 9 notas 10 que ele deu não surpreendem. Mas voltando ao tema recorrente dessa justificando em quase todos os seus capítulos, eu vou continuar na curiosidade para saber como ele conseguiu achar 2 notas 10 para Mangueira e Tuiuti, que tiveram problemas evidentes de canto, como eu já mencionei no caderno do Bruno Marques. Só que aqui eu tenho uma hipótese. Ambas as escolas ganharam nota 10 do jogador porque ele simplesmente ignorou completamente o canto da escola pelas aulas. Todos os poucos décimos descontados pelo jogador o foram por problemas no conjunto musical da escola. É aí que eu falo que é difícil achar um jogador de harmonia que consiga equilibrar os dois lados da balança do quesito harmonia. Ele, pelo caderno dele, com todo respeito ao não vou nem usar esse termo não, mas ele aboliu. Não vou ficar vendo se a escola está cantando ou não. Vou jogar pela caixa de som e vamos embora. Porque não é possível que ele não tenha visto uma ala com um canto deficitário em 12 escolas. De novo, Mangueira e Tuiuti tinha trocentas, como muito bem relatou o Bruno. E o da Mangueira não precisa nem de atenção, gente. Era só escutar a paradona. Não, obviamente, então, naturalmente, apesar das 9 notas 10, é um jogamento capenga.
Ele simplesmente ignorou um critério de julgamento importantíssimo desse quesito, que é o canto do samba pelas alas das escolas. Mas vamos lá, vamos ao que ele descontou nas justificativas, né? Na UPM, ele anotou uma perda progressiva na igualdade do canto causada pelas variações bruscas de andamento. Olha a bateria causando problema em harmonia. É interessante, é muito bom para mostrar como os quesitos musicais aí, muitas vezes se conectam, se falam. O problema de um quesito musical vai atrapalhar o outro. Né? E além disso, ele também descontou um problema recorrente na afinação dos intérpretes no trecho Orixá Responde. E ainda segundo o jogador, como se repetiu várias vezes ao longo do desfile, ele decidiu descontar por isso. E aqui tudo bem, não há nenhum problema, se realmente há um problema de afinação específico, mas apesar de ser específico, ele se repete por várias passadas, é passível de desconto mesmo, perfeito. Já na Viradouro, ele anotou dificuldades recorrentes no andamento, prejudicaram a coesão entre o Vander e os auxiliares. E por último, na Mocidade, perda considerável de andamento com prejuízos na manutenção da igualdade do canto da escola. Mas engraçado, na Mocidade, depois de ele escrever isso que eu falei, ele ainda acrescenta, abre aspas, o canto da agremiação não foi capaz de provocar uma integração efetiva e vibrante entre seus componentes. Havia, de maneira geral, uma falta de engajamento em muitas alas, o que prejudicou a totalidade do canto da escola durante o desfile. Fecha aspas. Por mais que eu, particularmente, discorde dessa impressão do jogador, mas tudo bem. É a visão dele, se ele viu que ele anotou que para ele a escola não se engajou no canto e é um problema. E é um problema que faz parte do quesito harmonia. Perfeito. E isso foi o máximo que o jogador escreveu sobre canto de componente. Ele é o mais próximo que ele chegou. Ainda assim, ele viu problemas na Mocidade nesse ponto e não viu nem na Mangueira nem no Tuiuti, que estavam muito piores. E detalhe, eu assisti os desfiles de um ponto muito próximo desse modo onde ele estava. Não é possível que a gente tenha tido impressões tão diferentes. Tanto a Mangueira como o Tuiuti estavam muito menos engajadas no canto do que a Mocidade. Ele anota isso para a Mocidade, não anota para o Tuiuti, não anota para a Mangueira. Não é possível, gente. Ele não viu o que ocorreu nas paradonas da Mangueira, no setor 6? Bom, por fim, em relação ao pouquíssimo que ele escreveu, a única discussão que fica é quanto à nota da Mocidade mesmo. Veja, se houve perda da igualdade, além de uma falta de engajamento geral no canto, como ele mesmo descreve, deixa eu botar aqui que no texto esqueci de colocar no canto. Se houve a perda de igualdade, mas a falta de engajamento no canto, como ele mesmo descreve, a nota mais apropriada me parece ser o 9,8. Principalmente comparando com a UPM, que teve problemas de monta parecida, já que a gravidade das buscas e alterações de andamento com um problema recorrente, mas bastante localizado, da afinação, não me parece tão grave, tão mais grave, do que a perda da igualdade do canto e a falta de engajamento do canto da Mocidade. Compara a justificativa que ele deu para o UPM e compara a justificativa que ele deu para a Mocidade. Por que 9,8 para o UPM e por que 9,9 para a Mocidade? Não me faz sentido. Os problemas são de monta parecida, gravidade parecida. Por que ele só chegou no décimo da Mocidade? E aqui eu não vou nem dizer que o correto seria levantar o UPM para 9,9, tá? Porque aí nesse caso a Viradouro tem que ser levantado por 10. Porque claramente a Viradouro tem menos problema do que Mocidade e o PM pela justificativa dele. Tem um problema. Ele me dá 9 notas 10 e ainda me consegue ter problema de dosimetria. Com isso, eu não posso concluir esse caderno sem dizer que, mais uma vez, é um caderno com poucos descontos e algumas discussões nesses poucos descontos. Né? Não dá para dizer que foi um trabalho maravilhoso. Né? Bom, vamos lá. Antes do módulo 3, mais uma vez, gente, por favor, não esqueçam de dar o like nesse vídeo. Porque o like ajuda o YouTube a divulgar essa live para outras pessoas, ajude essa live a chegar a mais pessoas. Bom, vamos lá, gente. Módulo 3, julgadora Júlia Félix. Outro caderno com 9 notas 10 e apenas 3 justificativas. A da Tijuca está muito bem explicada, tá?
Foi um problema de dificuldade de interpretação por falta de boa dicção no trecho de tudo que... Não vou cantar aqui não, gente. De tudo que aprendi até a parte inquieta e intensa. Excelente, aqui não tem o que falar. O do Tuiuti também está bem calcado na falta de canto em 4 alas. Único desconto dela por falta de canto. Muito bem anotado aqui, mais uma vez. O Tuiuti claramente teve problema de falta de canto. Talvez tenha mais alas, mas tudo bem. Ela veio em 4 alas, tirou um 10º no Tuiuti. Dentro da dosimetria dela, aceita-se, nenhum problema. Mas, de novo, eu vou ficar com mais uma pergunta sem resposta. Na Mangueira, o canto foi considerado satisfatório? Esse é mais um da longa lista de notas 10 que a gente não entendeu esse ano. E, infelizmente, vamos continuar sem entender sem justificativa, né? Nessas horas que seria interessante a justificativa da nota 10. Que ela pode escrever, para mim, o canto da Mangueira foi satisfatório. Ok, aí a gente tenta descobrir o porquê. Mas sem justificativa fica no ar e a dúvida continua. Por que o 10 da Mangueira? Porque, pelo menos, até todo mundo do primeiro módulo. O primeiro módulo da Mangueira ganhou 9,7 por falta de canto. No segundo módulo, onde eu estava, também a Mangueira não cantou. Ela pode ter passado até a cantar no terceiro módulo? Pô, é muito difícil, né, gente? Vamos ser sinceros. Não é uma hipótese muito plausível, mas aceita-se a favor de argumentação, mas ela tem que pelo menos escrever. Mas tudo bem, o 10 ainda não é justificado, então a gente vai continuar na saudade, sem saber o porquê que ela deu 10 para a Mangueira. Agora, para mim, o grande problema desse caderno é a justificativa da OPM. E mais uma vez a gente vai falar aqui de justificativa da OPM, né? Também é outro. Assim como as notas 10 difíceis de compreender, generalizadas, esse também é um outro assunto que está virando recorrente nessa justificando, né? Por mais que eu sempre falo, né? Eu tento, a justificando, eu tento focá-la no jogador, não na escola, mas quando um negócio é tão gritante como a UPM toda hora vindo aqui com problema de dosimetria, com problema de justificativa, Mocidade vindo aqui com problemas de dosimetria, problemas de justificativa, é difícil a gente escapar de falar disso, né? Tamanhas são as quantidades de problemas que a gente acha nas duas escolas. Uma normalmente sempre benevolente, a outra sempre jogando para baixo. A jogadora apenas escreveu, abre aspas, a intensidade do canto dos intérpretes sofreu alteração a partir da segunda metade do desfile, comprometendo a manutenção da afinação no segmento do cortejo, fecha aspas. E por isso, retira numa facada só 2 décimos. Na melhor das hipóteses, a justificativa está incompleta. Por quê? Que alteração foi essa? Qual foi a consequência dessa alteração? No que ela prejudicou a escola dentro dos critérios de julgamento do quesito? Ela durou até o fim e se tornou um problema recorrente que perdurou até o fim do desfile? A justificativa não se aprofunda em nenhuma dessas perguntas. E aí esse texto raso é o suficiente para a registradora retirar 2 décimos de uma vez da escola e dar a única nota 9,8 em todo este caderno. Ela deu 9,10, 2 9,9 e apenas este 9,8 para o PM. Por um texto raso e sem maiores considerações iguais. Até podemos vislumbrar situações em que há uma falha com as poucas características relatadas pela jogadora que sejam graves e longas o suficiente para se descontar 2 décimos de uma só vez, tá? De novo, não estou dizendo que não aconteceu. Não estou dizendo que a jogadora relatou algo que não existiu. Mas, de novo, para dar um 9,8, isso precisaria ser descrito com muito mais detalhes na justificativa. Até para que na dosimetria nós tenhamos parâmetro para comparar se realmente era algo de se tirar 2 décimos de uma vez só. Ela não escreveu. Então, na melhor das hipóteses, a justificativa está bem incompleta. Com 9,8 que ela deu para a UPM. Além do que já discuti acima, e não é pouca coisa, não há mais o que se falar desse curto caderno da jogadora que está no seu 2º ano de julho. Bom, vamos lá. Módulo 4, jogador Jardel Maia Rodrigues. O maestro de corais Jardel continuou a sua tradição de focar o julgamento com atenção no canto dos componentes. Dos meros 5 décimos que ele retirou, 4 foram por falta de canto em alas. Uma enorme coincidência é que desses 4 descontos por falta de canto,
Em 3, ele achou a mesma quantidade de alas com canto precário, exatamente 5. É uma coincidência. Pode acontecer? Pode, mas é bem peculiar. É que ele tenha achado exatamente 5 alas com problemas de canto em 3 escolas diferentes. Das 4 que ele tirou. Né? Pode acontecer. Pode ser uma mera coincidência e aconteceu mesmo, beleza, mas é uma coincidência. Agora, mesmo correndo o risco de parecer ser chato e estar criando uma perseguição, ele tirou ponto por canto da Beija-Flor, da Unidos da Tijuca, que foram duas escolas que cantaram muito. Ele deu 10 para a Mangueira? Eu não vou nem questionar como é que o jogador conseguiu achar 5 alas da Beija-Flor sem cantar, mesmo sendo a escola que mais berrou o samba do ano. Porque como o Jardel estava jogando no módulo 4, é possível que justamente as fantasias excruciantes, as fantasias pesadas, que a gente já falou aqui algumas vezes, e que tinham algumas na Beija-Flor, e alguma das aulas que ele canetou sofreram com problemas de fantasia pesada, pode ser que já no módulo 4, com um componente bastante cansado, realmente tenha faltado canto ali. A escola vinha cantando, mas chega uma hora que o componente não aguenta, o fôlego acaba e ele tem que escolher. Ou ele para de cantar para chegar até a apoteose, ou ele desmaia. E aí, numa dessa, um problema generalizado numa ala e o canto pode faltar. Então eu não vou nem discutir se a ala cantou ou não cantou. Pode ser que tenha acontecido mesmo. É plausível. Mas, ainda assim, beleza, gente. A Beija-Flor cantava muito e parou de cantar no final. Ok, pode acontecer. Mas, gente, como eu já falei aqui, a Mangueira não cantou nem no início. Eu duvido que a Mangueira tenha cantado no final. Não é lógico. E não obstante, a Mangueira saiu desse quesito harmonia com 30. Porque o 9,7 do Bruno Martins foi descartado e 3,10 depois. É inacreditável. A única escola penalizada por um problema sem ser canto de ala foi a Unidos de Padre Miguel. Por pouca clareza no canto e imprecisão de algumas notas quanto à afinação. E aqui eu faço uma expressão. Eu acredito que esse problema de imprecisão de algumas notas quanto à afinação seja do carro de som, mesmo que o jogador não tenha especificado. Porque na mudança, na reforma do manual desse ano, estava muito claro que o jogador não poderia levar em consideração problema de afinação de componente. Então eu quero e tendo a acreditar que o problema de afinação é do carro de som, mesmo ele não relatando. E esses problemas causaram falta de consonância em relação à base harmônica. Aqui também no caderno do Jardel, eu senti a mesma coisa que eu senti no caderno do Bruno. Eu também acho que ele foi mais condescendente com os carros de som devido aos inúmeros problemas do sistema de som no Sapucaí esse ano. Porque, como eu falei lá no Bruno, é totalmente justo e razoável. Mas ainda assim, mesmo considerando isso, e de novo eu acho perfeitamente plausível e até palmas para o bom senso do jogador, eu me pergunto por que sempre nessas horas o único desconto sempre sobra ou para a escola que sobra para um Tuiuti da vida. E de novo, eu não estou querendo acusar os jogadores de nada, não. Eu estou apenas fazendo um desabafo, porque eu vejo 36 cadernos por ano há mais de 10 anos, e é impressionante, nessas horas que o jogador alivia o pé, sempre a escola que é a única escola que tem o negócio, a exceção, ou é a escola que sobra ou é um Tuiuti, uma São Clemente da vida. Ou, eventualmente, até uma escola grande que muito claramente se ferrou completamente no quesito, como, por exemplo, a Mocidade nos quesitos plásticos esse ano. Bom, fica aí a pergunta filosófica. Por fim, nas considerações gerais do Jardel, ele escreveu que esse ano não pôde anotar as minutagens das ocorrências, como ele sempre faz, é verdade, todo ano ele gosta, faltou canto na ala tal, no minuto tal. E esse ano ele relatou nas considerações finais que ele não pôde fazer isso, porque do ponto de vista dele lá no quarto módulo, não era possível enxergar nenhum cronômetro. De vez em quando acontece isso com algum jogador, não é a primeira vez que um jogador escreve isso, que ele não conseguiu ver nenhum cronômetro. Bom, uma livezinha curta, porque com 3 cadernos
dois cadernos dando 9 notas 10, outro dando 8 notas 10, né? Só o Bruno Marques apertando um pouco mais o parafuso, dando só 3, nem tem muito o que falar em harmonia. E a grande discussão aqui, o que me salta aos olhos, é realmente o 30 da Mangueira, como eu acho que eu deixei bem claro nesses 35 minutos de live. Live não, né? Vídeo, né? Não tem mais muito o que falar em harmonia. A não ser que, apesar do manual ter sido revisto e muito bem revisto, a aplicação do manual, a prática, ela precisa ser muito melhor discutida. Eu acho que claramente teve problemas esse ano. Não era para ter tantos 10, não era para ter tão poucos descontos, mesmo considerando o não comparativo. Né? E eu vou ser muito sincero, o Capitão Guimarães, de novo, vou falar aqui do podcast do Jorge Perlingeiro, que ele deu entrevista, ele até falou, esse ano teve muitos 10, não pode continuar acontecendo. A gente avisou que ia acontecer com o fim da comparação. E eu não vou nem criticar o Capitão Guimarães, porque na própria entrevista ele também se diz contra o fim da comparação. Mas ele falou que quer rever o manual, porque muitas vezes o problema não é do jogador, é da regra mal feita, que acaba obrigando o jogador a dar muitos 10. Até o ano passado eu concordaria com os jogadores, especialmente comissão de frente, harmonia, mas a reforma já foi feita. O problema não está mais no manual. Com todo respeito, eu vou discordar aqui do capitão, a reforma não está mais no manual. O problema não está mais no manual. Agora tem que explicar aos jogadores como aplicar o novo manual à realidade, aos desfiles. Está faltando essa parte. No direito, como a gente fala no direito, está faltando a subsunção da norma ao fato. Está faltando pegar a norma e interpretar de acordo com o fato. Está faltando isso. Bom, tendo feito essa pequena conclusão do quesito harmonia, apesar que acabei fazendo uma conclusão geral que abarca vários outros quesitos, vamos para as recomendações para a Liesa no quesito harmonia. Bom, clarificar no manual do jogador a situação do julgamento do carro de som antes dele passar na faixa de início de desfile e antes da escola chegar ao módulo. É possível julgar pela caixa de som mesmo o carro de som ou a escola como um todo estando distante do módulo? Se sim, a partir de quando e até quando? Isso é uma coisa antiga da Escando e a reforma acabou não abarcando esse ponto. Então eu mantive aqui a recomendação. E a segunda e última recomendação: dar maior atenção à qualidade de som da Sapucaí para evitar interferência no julgamento de harmonia. Afinal de contas, nisso já se fala em simpósio e é algo pacificado para todo mundo. A harmonia pode sim ser julgada pela caixa de som. É o único quesito em que isso pode acontecer e deve acontecer, porque em muitos casos, na parte de harmonia, especialmente no carro de som ou até na própria parte de canto dos componentes, você precisa de recorrência. O problema tem que acontecer mais de uma vez no mesmo trecho. E para você fazer isso, principalmente em relação ao carro de som que só passa na sua frente uma ou duas passadas, você precisa da caixa de som para ter a certeza da recorrência do problema. Mas, para que o jogador de harmonia possa fazer o seu trabalho correto, a caixa de som tem que funcionar direito. Todo mundo sabe que esse ano não funcionou. Ok, todo mundo sabe que a Sapucaí tem problemas crônicos de som, de acústica, que são insolúveis, etc. Mas nós já tivemos vários anos em que o som foi infinitamente melhor que esse ano. Mesmo com todos os problemas naturais de som da Sapucaí, esse ano foi ainda muito pior que a média. Então, realmente a Liesa tem que dar um carinho especial no sistema de som. Bom, hoje foi curtinho, não tem muito o que falar em harmonia, até por isso eu joguei pro gravado, porque numa live não ia render tanto, já que a quantidade de capítulos ao vivo da Justificando esse ano está bem contada, graças à agenda de presidente do Pedro Migão, né? Então eu joguei harmonia para o vídeo, porque eu já imaginava que não ia ter muito o que falar e estou terminando aí com menos de 40 minutos. Um abraço a todos, até a semana que vem, e se a agenda de Pedro Migão não mudar, a Justificando volta comigo e Pedro Migão comentando o quesito evolução. Um abraço a todos e até a próxima.